no final de eras cognitivas, quando a gente viveu assim, esgarçou o uso de determinadas tecnologias cognitivas e determinadas linguagens, todas as organizações vivem uma crise. Ciência voltada de dentro para dentro. Bom, a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte: eu vou atacar a ciência, mas eu não estou falando só da ciência, eu estou falando da escola, eu estou falando do Congresso, nós estamos falando das organizações estatais, das organizações privadas. Qual é a crise civilizacional que nós vivemos hoje? Nós hoje aumentamos demograficamente e praticamos um ambiente, um modelo de comunicação e de administração incompatível com o novo patamar de complexidade demográfica. O Sapiens é uma espécie que pratica a complexidade demográfica progressiva. Então, em determinados momentos, nós vamos ter crises como essa. Nós crescemos demais e nossas organizações não conseguem mais resolver problemas da sociedade. Então, isso vai acontecer de maneiras diferentes em várias organizações, diferentes tipos de organizações. Eu vou mostrar aí por que a gente está vivendo isso dentro da academia, dentro da prática científica. Ciência voltada para assuntos e não problemas. Eu acredito que existe um pêndulo que toda vez que a gente inicia uma era cognitiva, ou a gente tem uma descentralização na sociedade, a gente tem empoderamento de mídia pelas pessoas, a sociedade ganha ou aumenta uma taxa de inovação. E aí começa uma demanda para resolver problemas. E aí começa uma pressão para a ciência, para as organizações que trabalham com ciência, para que elas resolvam os novos problemas que a sociedade tem. E aí a sociedade vai começar a pedir uma academia mais voltada para problema e menos voltada para assuntos. Os problemas são espetaculares, por quê? Porque os problemas, quando a gente pensa em ciência, a gente tem que pensar em ciência de problema. Toda vez que você faz qualquer trabalho científico voltado para problema, você entrega alguma coisa para a sociedade. Você entrega um prognóstico, você entrega um diagnóstico, você entrega uma análise, você entrega um tratamento. Tudo isso vai poder ser analisado. Se você faz um prognóstico, esse prognóstico vai ser testado, ver se realmente aconteceu em função de qualquer coisa. Se você faz um tratamento, você vai aplicar esse tratamento e ver se ele teve ou não teve o resultado esperado. Então aí você começa a praticar a verdadeira ciência. O que a gente tem hoje, quando a gente começa a praticar a ciência dos assuntos, que a gente começa a ter desvios na prática científica. Ciência que se confunde com arte. A arte, você trabalha com a subjetividade. Na arte, você pode praticar diversos pontos de vista. Você tem que expandir a subjetividade, expandir as linguagens, você tem que causar desconforto. Então, o que você vai caminhar na arte? Você vai dizer, você não pode chegar para uma pessoa que fez um poema e dizer, não, eu não concordo com esse seu poema, não concordo com o seu ponto de vista. Não, é a liberdade de cada um criar o seu poema, criar o seu quadro, etc. Papá. Isso é o trabalho artístico, beleza, liberdade total. A ciência, qual é o papel da ciência na sociedade? A ciência é o espaço para a resolução de problemas complexos. Toda a sociedade pratica métodos científicos. Só que a ciência ela tem métodos científicos para problemas complexos. Então, qual é o papel da ciência? A ciência lida com a objetividade. E é justamente o contrário da arte. O papel da ciência é que cada ponto de vista que seja colocado seja questionado, porque um ponto de vista vira um ponto de ação, tem uma entrega. E aí tem que se testar cada uma das possibilidades que estão sendo propostas para se questionar. Hoje as pessoas falam assim, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, fulano tem um ponto de vista, Beltrano tem um ponto de vista. Não, pontos de vista são para serem questionados, para serem derrubados. O papel de uma pessoa que analisa um determinado ponto de vista é questionar o ponto de vista. É dizer que aquele ponto de vista está equivocado, que aquele ponto de vista não faz sentido. Mas aí começa uma confusão danada, uma brigalhada danada, se as pessoas não têm entrega. E aí vem a discussão do problema. Se você apresenta um ponto de vista que não tem entrega, você não está fazendo ciência, você está fazendo um debate sobre determinado assunto. Então a gente precisa
na ciência, questionar os pontos de vista. Então, se todo mundo começa a dizer, a partir do seu ponto de vista, cada pessoa tem o seu ponto de vista. Isso não é ciência. Isso é uma galeria de arte e as pessoas estão confundindo os espaços. Ciência que se confunde com hobbies. As pessoas, quando você quer estudar determinada coisa, você assim, eu quero estudar Napoleão, eu quero estudar os índios da beira do rio, eu quero estudar a França do século XII e tal. Poxa, bacana, pode estudar isso, pô, vai lá, passa o fim de semana estudando, se interessando por aquele assunto, etc. Tal. Pô, bacana, isso é legal. Mas isso é um hobby, né? Existe uma curiosidade da sociedade por hobbies, coisas que são vistas, etc. Tal, Na minha opinião, isso não é ciência. Ciência é baseada em problemas. Então, quando você quer estudar, aí as pessoas vão para a universidade fazer teses e tudo, e dizem assim, eu quero estudar tal coisa porque eu na minha infância tive um trauma e eu quero agora estudar coisas assim específicas, etc. Tal. As pessoas podem fazer isso, podem à vontade, né? Só que o papel da ciência é atender. Então, eu acredito que mais para frente, com a chegada do mundo digital, a ciência vai trabalhar por desafios, né? A sociedade vai colocar desafios, como a gente já está começando a fazer nessa ciência 3.0, e esses desafios vão ser trabalhados pelas pessoas. Aí você vai dizer, mas o cara não pode estudar Napoleão. Tudo bem, isso é a gente pode chamar isso de ciência de baixo impacto, ciência de baixo interesse da sociedade. E aí a sociedade tem que dizer quais são os desafios, quais são os problemas complexos que ela quer que a ciência resolva, para priorizar determinadas coisas que estão causando desconforto na sociedade. E o que a gente hoje, o que as pessoas hoje estão estudando nas academias, a gente vai considerar hobbies. As pessoas podem fazer, se tem pessoas interessadas em apostar nisso, beleza. Mas a gente tem que separar. Da mesma maneira que a gente separou o que é arte de ciência, a gente tem que separar o que é hobby de ciência. Ciência, vou repetir, na minha opinião, é o espaço que a sociedade reserva para a solução de problemas complexos que a maior parte das pessoas não tem ferramentas para resolver. Validação por pares no ambiente oral e escrito. As pessoas confundem método científico com divulgação científica. O método científico é uma discussão filosófica, epistemológica da ciência, que é como a gente consegue chegar ao melhor conhecimento possível, a melhor verdade possível, ou como eu gosto, a melhor mentira provisória que a gente consegue inventar a partir das pessoas, das ferramentas, das tecnologias, do ambiente, das interações que a gente tem a cada momento. Então, esse é um debate do método científico, como a gente chegar na melhor verdade possível dentro de cada uma das áreas dos problemas que a gente tem. Isso é uma coisa. A outra coisa é a divulgação científica, que a divulgação científica depende das tecnologias disponíveis. Hoje, em função das limitações do oral e escrita, nós, principalmente do ambiente escrito, nós criamos um modelo de divulgação científica baseado na filtros para publicar, que é o que o nosso amigo Clay Shirk fala, que a gente está passando de uma sociedade que filtrava para publicar para uma sociedade que publica para filtrar. Mas como é que a gente pode passar para uma sociedade que publica para filtrar? Porque a gente introduz na sociedade um novo ambiente tecnológico cognitivo e a gente introduz na sociedade a nova linguagem dos cliques. A gente só pode publicar e depois filtrar porque existem cliques. As pessoas clicando, as pessoas incorporando dentro de cada um dos documentos que são publicados, a gente vai produzir uma qualificação desses documentos e essa qualificação pode ter vinda da sociedade, desde pessoas que sofrem aquele problema, graduandos, mestres, doutores, pós-doutores, todas essas pessoas podem, na pós-publicação, agregar valor àquele documento, dizer, avaliar para quem aquele documento é válido, que tipo de documento é mais válido do que o outro, que tipo de melhoria que pode ter naquele documento. Então, a ideia da gente ter uma publicação fechada e que é publicada
e vai para um papel, isso é coisa do passado. No digital você pode alterar ao longo depois da publicação. Então vai haver um diálogo mais interativo depois da publicação. Então essas são as vantagens e esse é o salto de qualidade que a ciência tem que fazer. Então a gente estaria saindo de uma ciência baseada apenas no oral escrito e passando também para a possibilidade da linguagem dos cliques, que vai permitir que a gente consiga sair dessa validação por pares internos, o que fortalece muito uma ciência de dentro para dentro, porque vai fortalecendo o corporativismo tóxico, os interesses dos pares, os interesses das pessoas, né? É aquela, publica o meu que eu publico o teu, e aí as coisas vão se perdendo e a sociedade não vai tendo os seus problemas complexos minimizados. Seleção dos pesquisadores / professores por pares na gestão oral e escrita. Todo modelo de seleção dos novos pesquisadores e dos novos professores dentro da academia é baseado nos pares. Da mesma maneira que os artigos passam por pares, cria-se uma banca e a avaliação das pessoas que devem entrar dentro do ambiente é feita de dentro para dentro. Então, o que vai acontecer? Toda a maneira de pensar, todos os interesses, toda a forma, todo o critério que vai ser utilizado vai ser um critério de dentro para dentro. Então, a taxa de inovação de novas pessoas que vão pensar de forma diferente daquele corpo vai ser muito, muito difícil. Qual é o novo caminho que se tem? É através dos cliques. Tem uma história bacana para contar sobre isso. Um professor hiperdoutorado na USP foi lá fora e o pessoal lá de fora disse: não queríamos que você venha porque o seu CLUT, a sua avaliação nas redes sociais é muito baixa. Por quê? Porque o professor produzia para a ciência tradicional e não para as novas ferramentas disponíveis. Tempo analógico e fortemente baseado na escrita impressa. Toda a ideia, o tempo da produção acadêmica hoje é um tempo analógico, porque ele está baseado no conceito da escrita. Como a gente tem aprovação por pares, você demora 3, 4 meses para se produzir um artigo, e aí às vezes a pessoa fala, mas é muito dinâmico aqui, a gente consegue 1, 2 meses. E tudo isso baseado na escrita. A ideia, da maneira que eu penso pesquisadores 3.0, é uma prática. O pesquisador vai ter blog, ele vai ter um canal do YouTube, ele vai ter vídeo, ele vai ter SlideShare, ele vai produzir diretamente e ele vai produzir todos os dias, ele vai interagir todos os dias com a pessoa. É uma produção de conhecimento viva. Em determinados momentos ele pode consolidar aquilo dentro de uma plataforma, ou tudo isso vai fazer parte de uma plataforma, e ele então vai estabelecer um diálogo com a sociedade e com seus pares. Então a ideia da que a gente vai ter esse tempo longo vai se reduzir, as pessoas vão produzir o tempo todo em torno de problemas. A outra coisa é um fortalecimento muito grande da oralidade. A oralidade hoje é muito mais fácil para que as pessoas tenham acesso às ideias e ao conhecimento. Por quê? Porque aumentou com a complexidade que a gente tem, a dificuldade que as pessoas têm de sentar para ler, as pessoas botam um headphone e podem escutar o que as pessoas estão pensando. Então, a troca de conhecimento pela oralidade é uma coisa fundamental para que a gente possa ter esse intercâmbio de ideias. Então, essa ciência 3.0 ela vai caminhar para uma redução de tempo de publicação, uma multiversidade de canais de publicação e um fortalecimento muito grande da oralidade, seja através de vídeo, seja através de áudios à distância. Eu dei uma organizada em todo o pensamento sobre Ciência 3.0, um livrinho chamado Ciência 3.0, a uberização da prática acadêmica. O link está aqui embaixo, disponível para você poder adquirir.